O meu nome é Rudifran Pompeu, eu sou ator, dramaturgo, diretor de teatro, eu tenho uma companhia chamada Grupo Redemoinho de Investigação Teatral e sou o atual presidente da Cooperativa Paulista de Teatro. Bom, eu sou gaúcho do extremo sul do Brasil, então eu nasci numa cidade de fronteira chamada Uruguaiana, então as minhas origens são da roça, né? Eu sempre gostei de ler, mesmo não tendo muito acesso a isso no lugar que eu morava. A gente não tinha muito acesso ao direito à cidade, que hoje a gente reconhece como direito à cidade, a gente não tinha muito, né? Mas você sempre tem na escola, no colégio, um professor mais bacana, aquele cara que tem uma preocupação com a literatura, com a formação mesmo. E eu acho que foi muito por aí, assim, professores do meu colégio, que era um colégio público, né? Naquela época, eles promoviam muito ações, vamos fazer uma peça de teatro, vamos fazer um jogral, ou enfim, fazer alguma coisa assim. Aí eu comecei a fazer, né? Comecei a me envolver com isso e comecei a gostar de fazer isso. Mas tem uma coisa marcante na minha trajetória como artista, que foi quando eu era guri, pequeno, né, no colégio, eu assisti uma peça na escola, que o espetáculo foi até a escola, e eu assisti, eu não tinha dinheiro para pagar, e esse o professor me colocou para dentro do ginásio onde estava sendo, que estava lotadaço, com todos os alunos da escola, e eu assisti, como eu não tinha lugar e eu nem tinha dinheiro para pagar, eu assisti pendurado numa grade, numa tela, o espetáculo inteiro, sem ter nenhum problema, nenhuma crise com estou pendurado. Eu criança não estava muito ligado nisso. Queria ver aquela peça. A peça chamava O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá, do Jorge Amado. Eu morava 3 quilômetros da minha casa até o colégio, no meio do mato. Então é difícil, né? Mas nunca reclamei disso, sempre foi bacana isso. Uma vida ótima, com muitos primos, muitas primas. Era uma vida fantástica. Eu não trocaria ela por um condomínio. Meu pai era da roça. Depois meu pai foi ser soldado no exército, porque, aliás, antes de ter a gente, o pai era da roça, mas acabou indo para o exército, milico mesmo, por uma questão de subsistência. Pequena agricultura naquela época era muito difícil, né? Os grandes empreendimentos do agronegócio já atuavam naquela época, né? E aí a gente se afastou um pouco e aí meu pai foi açougueiro, né? Foi, enfim. Mas sempre muito simples, uma família muito simples. Olha, quando eu comecei, quando a gente começa nisso, né, eu acho que tem uma influência muito do meio que você está vivendo, como que você está convivendo e tal. Em algum momento da minha vida ali, eu não vou saber precisar as datas, porque faz muito tempo, eu vou me envolver com o grupo de jovens da rua, o grupo de jovens do bairro, né? Que é sempre, de uma certa maneira, ligado à Igreja Católica, e a minha formação política talvez tenha vindo um pouco dali. Mas quando eu comecei a fazer o teatro, eu não tinha muito essa visão de que eu quero ser um agente transformador. Isso é uma coisa que vai vir bem depois. Mas tinha uma coisa em mim que eu acho que era assim, pô, que bacana, tá todo mundo me vendo. Quando eu fiz esse filme, tinha uma cena que gravaram em cima de uma casa, na rua principal da cidadezinha, que era Canoas, uma cidade próxima de Porto Alegre. Pô, os caras botavam aqueles canhão de luz grande, assim, aí para todo mundo, o carro para, aí você fica, pode me sentir um ator de filme mesmo, né, assim, pô, que bacana. Então tem essa vaidade aí, mas você ainda não tem a consciência exatamente do que representa aquilo que você está fazendo ali. O meu primeiro trabalho consciente, eu acho, que vai vir lá, acho que em 86 ou 87, quando acontece aqui no Brasil uma tragédia que ficou conhecida como o Césio 137, que foi... Eu não lembro a época, mas aí eu fiz, foi nos 80, por aí, né? Ali eu fiz um espetáculo de rua, meu primeiro trabalho de rua, eu mesmo dirigi, construí a encenação, né? Arrumei uns lençol lá de figurino, fiz um negócio bem caseiro e fomos pra rua, aí fizemos em Porto Alegre isso, com um grupo de pessoas que eu ajuntei, e fomos era a primeira, a gente fazendo uma crítica sobre aquilo. Dali eu começo a entender a força que isso tem. Eu naveguei por vários lugares, eu já me considerei um ator de aluguel, né? Um ator assim, quero fazer uma peça aqui, me chamam para fazer uma peça ali. Teve uma época que eu fazia muita peça que vinha do Rio para São Paulo, né? Eu cheguei aqui no final dos anos 80, 90. Aí de vez em quando vinha peça do Rio para cá fazer temporada aqui, os caras precisavam de um ator, sabia que eu estava por ali, os caras me chamavam para substituir o ator.
né? Ia lá e fazia, não pensava muito, fazia isso. Mas tinha um único critério que era assim, tipo, não dava para ser qualquer coisa, né? Tipo, então eu analisava rapidamente o que vinha e fazia. E isso foi um pouco tempo também. Depois eu comecei né? As coisas, você começa a ficar mais ligeiro no que está acontecendo no mundo, né? Ao teu redor e tal, né? Acho que você começa... Tem uma experiência muito importante na minha carreira também no começo dos anos 90, que eu vou fazer uma opção de ser arte educador, de ministrar aula de teatro dentro de um projeto que tinha no estado, que chamava Circo Escola Enturmando, que era o seguinte, eram vários circos, lonas de circo espalhados pela periferia, se não me engano eram 9 espalhadas na periferia, e um dos locais em que eu fui dar aula era extremo, acho que é perto de Diadema, e eu fui trabalhar nesse lugar, e eu dava 2 aulas de manhã, 2 aulas à tarde, eu passava o dia nesse lugar na periferia, e ali também foi um lugar de aprendizado, de construção desse pensamento que é que está acontecendo no mundo, sabe? Então eu fui um arte educador, fizemos a primeira greve de arte e educação, e eu posso provar, porque eu tenho coisa de jornal dessa época, né? E era bancado pelas estatais, naquela época tinha muitas estatais. Então você tinha, a Dersa bancava um circo-escola, a Eletropaulo bancava outro, o metrô bancava outro, né? Bancava toda a estrutura, que era dinheiro de pinga para os caras, né? Quando eu cheguei de ônibus, eu cheguei pela rodoviária do Tietê, quando não era desse jeito que está agora, né? E eu cheguei sem ter lugar para ficar. Foi muito louco a minha viagem. Cheguei cá com uma coisa maluca assim, tipo, eu vou para São Paulo, é possível que eu não ache um lugar lá e tal. E vim meio com pouco dinheiro e tal, querendo... A cidade ali, e essa época eu já tinha feito coisas em Porto Alegre e tal, mas Porto Alegre é pequeno demais para isso, para teatro, né? Na minha cabeça eu já pensava assim lá. Era muito difícil você fazer. Você não tem nada lá. E sempre falavam de São Paulo, um amigo ou outro falava de São Paulo, então eu vou para São Paulo. Primeira peça que eu faço aqui em São Paulo, uma peça dirigida pelo Roberto Lage, em 1990, chamada Peer Gynt, do Ibsen, né? E o Dan Stuba, que fazia o Ibsen, o Peer Gynt, na época. Eu tenho uma foto no meu Instagram, uma hora você dá uma olhada, é muito engraçado, porque a gente é muito novinho, né? Os dois magricelo, todo mundo novinho. Eu olho aquilo e falo, caramba, como o tempo passa rápido, né? Puta. Depois de transitar por muitos lugares do teatro, assim como eu falei antes, essa coisa de você fazer uma produção aqui, de ser um ator muito independente, fazer uma peça ali, uma peça cá, eu comecei a estudar um pouco teatro russo, né? Comecei a me envolver um pouco com esses caras, comecei a ler mais Mayakovsky, comecei a ler Gorky, comecei a entender um pouco, querer sacar um pouco melhor isso. E eu acho que aí eu comecei a sacar que talvez, né, comecei a me aprofundar um pouco mais nas coisas que o Boal tinha escrito, da história do teatro de arena, o próprio Teatro Oficina, o próprio Zé Celso, comecei a pensar, comecei a ver aquelas coisas todas que aconteceram na época da ditadura, que era a época que eu estava lá recém-surgindo, eu nasci em 67, então eu nasci no meio do golpe, né? E aí, eu acho que nessa fase eu começo a compreender, né? E aí você faz a reflexão, por que será que aquela peça que eu assisti lá quando eu era moleque me encantou tanto a ponto de talvez ter sido o ponto de partida para uma possível carreira de ator, de artista, né? Eu querer ser artista, né? Como pode um grupo de teatro mambembe, né, com um cenário precário, daquele que hoje eu lembro, né, e analiso, né, dentro de uma escola, fazer um guri, né, pequeno, ficar agarrado numa grade, sustentando seu próprio peso, assistindo e adorando aquilo, né? E então aí tem uma potência capaz de transformar as pessoas, de mudar o mundo, né? Então o meu pensamento era que o teatro é capaz de mudar o mundo. Eu ainda acredito nisso, né? E aí com o estudo, com a pesquisa que você vai desenvolvendo ao longo do tempo, com quem você vai conversando e se envolvendo, né? Você vai sacando que cacete, né? Esse troço tem uma força poderosíssima, né? Não é uma comunicação de massa, mas é um agente transformador, né? Ele propõe a transformação. Daí você decide para onde você vai, mas ele tem uma capacidade de você ficar, né? Eu até hoje, se eu assisto um negócio que é uma coisa que te carrega, né? Então,
Eu acho que nesse momento aí dessas coisas, do teatro russo, começar a pesquisar, essa mesma época que eu fiquei fazendo arte e educação, dando atividade, você tinha que estudar muito, então você olhava aquelas crianças e falava, pô, o teatro é fantástico. Então, para mim, foi um pouco isso, é uma arma, né, é letal, sabe assim? É um troço foda, né? Você olha aquilo, por que é isso, cara? Que troço é esse, né? Eu não lembro, você percebe que eu tenho uma coisa meio de velho, as datas pra mim elas me escapam um pouco, é tudo muito maluco assim, mas eu acho que eu entrei na cooperativa em 2013, que foi talvez uma das maiores eleições da história da Cooperativa Paulista de Teatro, né? Vamos considerar que nós estamos falando talvez da maior cooperativa de cultura da América Latina, é um troço muito grande, e tem um acúmulo histórico enorme, uma cooperativa que nasceu em 79. Então, a cooperativa ela tem um acúmulo muito importante, né? que é o tempo de vida dela, de história de lutas dela. E aí, em 2013, então, quer dizer, antes de 2013, 2012, começou um movimento em São Paulo que a gente, não é que a gente rachou, mas a gente tinha um problema, a gente começou a brigar muito entre nós. O próprio movimento de teatro, e não é que eram discussões fora de contexto e tal, elas tinham sentido, elas tinham razão, mas teve uma coisa que me incomodou uma vez numa reunião que eu fui, de nós para nós, numa reunião, que alguém falou que o meu teatro era muito metafísico, né? Porque eu trabalhava com Guimarães Rosa. Aquilo me incomodou de um jeito, rapaz, que eu falei, peraí, meu irmão, né? Pô, defenda um campo de esquerda. A impressão que eu tenho é que tu está dizendo que tu é mais de esquerda do que eu sou esquerda. Pouco importa. Talvez tu seja mesmo mais, pensei eu, né? Mas o que tem a ver metafísica? Eu tentando entender isso, né? Aí, falando em linguagem de dia de semana, é mais ou menos assim. Teu teatro é muito poético, não serve à revolução, entende? Não serve à luta, porque o teu teatro ludibria o pensamento. Quando você está falando a poesia linda ali, os caras estão descendo o couro na gente, os caras estão matando a gente. Acho que era isso que a pessoa queria dizer, e não falou de maldade, não, ela falou com o conhecimento dela de militância. Mas me incomodou, porque eu pensei, mas não é, cara, pô, eu sirvo pra luta, pô, né? E aí depois comecei, mas que luta nós estamos falando? Que porra de luta que nós estamos falando? É de nós pra nós? Né? Do que nós estamos brigando contra quem, afinal, meu irmão? Né? Quem é o alvo? Né? Pô, nós somos o alvo, caralho. Nós estamos tomando um cacete de tudo que é lado. Não importa o governo. Cultura é um troço que nunca foi prioridade nesse país em governo nenhum. Né? Sempre a gente teve que carregar um caminhão de pedra, mesmo que o governo fosse progressista e que a gente tivesse diálogo. Nunca foi fácil. Nunca foi. São Paulo está muito à frente nisso do resto do país. Eu estou falando como gaúcho que mora aqui. Está muito à frente. Porque São Paulo tem uma coisa que é isso, faz a discussão, mas é organizado. O movimento de teatro de São Paulo é um movimento muito organizado. Tem pessoas que, né, que conseguem pensar sempre para diante, né? E com todas as críticas que a gente tem um com o outro, é um movimento organizado. Não é à toa surgiu uma lei de fomento, um prêmio Zé Renato, não é à toa que tem uma cooperativa aqui. Mas a gente começou uma disputa, por um lado foi muito bom, porque nunca se viu na história da cooperativa tanta gente discutindo a cooperativa naquele momento. Estava num boteco na Praça Roosevelt ou no boteco na Santa Cecília, tu via os caras discutindo as chapas e os programas das chapas, e o Rude é isso, o Rude é aquilo, e o fulano é isso, e o outro é aquilo. E aí começou a ter uma efervescência ali, e a gente tomou a cooperativa numa eleição que foi muito bonita na época, difícil, mas uma eleição bem bacana, bem justa, assim. Eu acho que ela não teve baixaria, foi um negócio, teve debate, tiveram acho que um ou dois debates, depois foi muito bacana. E eu virei dirigente por isso, meio que ali naquele momento, porque eu me sentia contemplado por muitas pautas que a cooperativa já fazia. Né? Eu só achava que tinha muito grito e pouca ação estratégica. Governo é que nem feijão, só funciona na pressão. Se não tiver pressão, não vai, velho. Pode ser o governo mais legal, não vai. Eu sou um dramaturgo, eu escrevo para teatro e gosto de escrever, sou mais focado em escrever no meu trabalho de grupo,
Mas eu tenho algumas obras, alguns textos meus, que são textos menores, textos para 3 atores, para 2 atores, né? Que não comportam muito no meu trabalho de teatro da minha companhia, porque a minha companhia tem 21 atores. Então, eu escrevo também fora de lá, escrevo para mim, escrevo porque eu estou pensando às vezes, e às vezes alguém quer montar meus textos. Outras pessoas, que não é o meu grupo, outras, eu quero montar esse texto aqui, viu o texto, pegou o texto para montar. E já aconteceu, algumas vezes, de pessoas se inscreverem em projetos, né? Projetos com textos meus, que eu não estou envolvido no projeto. O cara pegou meu texto, liberei para ele, ele inscreve no projeto e ele é vetado porque o meu nome está no projeto. Porque eu sou o autor do texto que ele está querendo montar. Isso é uma perseguição. Isso é uma perseguição política. Eu sou bem de boa, assim, mas, claro, sei exatamente que lado da mesa que eu sento, sei o que eu estou conversando, onde consigo detectar hoje quem são os caras que querem destruir com o tipo de modo de produção da gente. É fácil de ver, né? Só não me incomodo mais tanto. Eu, por exemplo, eu parei de ler a Folha de São Paulo, por exemplo. As coisas da Folha de São Paulo só chegam para mim quando vocês me mandam, né? Tem alguma coisa falando mal de nós, deixa eu ver. Mas eu parei, porque não faz sentido, cara, sabe? Você fica mal do fígado, você entendeu? E aí, como a gente já está na berlinda, dependendo do que a gente está fazendo, nós somos artistas, cara, nós somos essencialmente transgressores, não tem conversa. Só que os caras querem nos botar num lugar, querem botar uma canga, aquela de boi na gente, para dizer que a gente pertence a este segmento X, né? Você pode ser do partido que você for, velho. Tu vai estar sempre, como artista, você vai estar sempre transgredindo. Você vai estar lá dentro do teu partido, criando problema lá pro teu partido. Muitas vezes os caras vão dizer, bicho, por que esse cara não sai daqui, pô? Sabe? Mesmo que antigamente, que no começo dos anos 90, você não tivesse políticas, né? Você tinha, a impressão que você tinha que você vivia numa democracia, né? Que a reabertura tinha acontecido. Então você foi meio sendo levado por isso, já tinha passado a coisa das diretas, então você ia caminhando. Quando a gente começa a construir políticas na cidade de São Paulo, principalmente na cidade de São Paulo, daí a referência é nós aqui, você começa a ter uma lei de fomento, lá nos anos 2000, você começa a ter essa coisa toda, você percebe que é possível, e sempre foi, na verdade, ter políticas estruturantes para a cultura. Política de Estado, não de governo, política de Estado. E aí a gente percebe que tudo é possível, né? Que é possível a gente fazer com mais dignidade aquilo que a gente já fazia e que vai continuar fazendo, mesmo que isso acabe, né? Mas é mais digno você poder ter, né? Poder comprar um livro a hora que você quer, né? Enfim, o que aconteceu pós-golpe, porque foi um golpe, após esse golpe, né? A coisa só desandou para nós, porque é evidente, né? Nós somos oposição ao golpe. São raros os artistas que apoiam um golpe, né? Nem sei se dá para nomear como artista quem apoia um golpe, né? Não há coerência, né? Porque a gente começa uma fase. A primeira coisa que, não sei se você lembra, a primeira coisa que esse governo golpista faz é tentar destituir o Ministério da Cultura. Lembra disso? É a primeira coisa, mas é óbvio, né? Eles são tão ignorantes que eles fazem o óbvio, né? Aí, claro, tem uma demanda, uma grita e tal, aquilo lá se mantém, mas se mantém como um Frankenstein, porque não acontece absolutamente nada, não vem nada de lá. O momento é gravíssimo, porque começa a voltar a censura, né? A discriminação. Não à toa, você tem tudo isso aí que nos últimos anos a gente viveu. Cancelamento de peça, porque não pode ter isso, não pode ter aquilo. Aí junte-se a isso uma mídia que explora, uma mídia comprada, vendida, né, que expõe a todos, como acabaram de expor a gente como cooperativa, como se fôssemos grupos com conluio com este ou aquele partido. É isso, cara. Então o momento é esse. Mas também, nessas horas, é que os artistas se organizam e que resistem, né? Tem uma coisa que eu acho que a cooperativa de dança até já começou a mexer e a gente do teatro nunca mexeu, que são os direitos trabalhistas. A gente nunca fez isso, nós do teatro. A dança eu sei que andou se mexendo para isso.
Isso é uma coisa maluca também, porque a gente vive batalhando pelo direito. Eu vou em tudo que é passeata que tem pelo direito do trabalhador, né? Mas não lembro de ter... é a minha culpa. Não lembro da gente ter pautado alguma coisa. Escuta, por que ator não pode se aposentar? Como é que a gente pode criar uma estrutura para que o ator tenha uma lei específica, porque o trabalho dele é diferente, né? Isso que a gente está fazendo aqui agora, nós estamos trabalhando, porra. Né? Então, como é que mexe com isso? A gente nunca fez isso. Não lembro, no teatro. Né? Então, a gente tem um pouco esse negócio, sabe? A gente não fica aí brigando, levantando bandeira para tudo, mas para nós mesmo a gente não olha, cara. Então, eu acho que política pública, ela não nasce dentro de gabinete de ministro, dentro de gabinete de secretário. Ela nasce da rua, cara. Ela nasce da necessidade dos artistas. Qual o sentido de ter uma Secretaria de Cultura do Estado, do município, ou o Ministério da Cultura, ou o que quer que seja nesse sentido? Essas coisas só existem porque eu existo como artista, meu irmão. Se não tiver artista, não tem necessidade disso. Né? Então a política de cultura tem que sair de nós. Eu que tenho que dizer para o secretário, o ministro, o quadro aqui é esse, vamos fazer tal coisa. Saca? Não, só faz sentido ter departamentos que cuidem da cultura de um país se nesse país tiver artista, cara. Quem tem que fazer essa política, construir isso aí, essas pautas e essa agenda, é o artista. A utopia, eu vou parafrasear o Galeano, né? É isso, a utopia serve para que a gente avance, né? Para que a gente ande. Se você não sonha, se você não pensa que para adiante, eu acho que fica muito difícil levar, né? Cara, eu quando eu tô no meu espaço de teatro, né? Ou em algum ensaio, algum trabalho, eu tô sempre feliz de estar lá, né? É um momento que eu gosto de estar, quer dizer, então a militância, é evidente, a militância é uma coisa que você acaba, em algum momento ela começa a fazer parte de você, né? Eu sou super Caxias, eu vou na cooperativa todos os dias, né? Eu quero estar presente, eu gosto de estar, eu gosto de fazer isso, né? E isso não tem atrapalhado o meu trabalho artístico, o que atrapalha, os outros é que atrapalham, tentam atrapalhar, né? Que é isso, que é essa coisa meio ignorante, meio fora de contexto. Quer dizer, pô, o cara é presidente de uma entidade, o cara não pode ser dramaturgo, o cara não pode ser diretor de teatro. E vai se foder, eu sou um puta dramaturgo, cara. Entendeu? Sou bom. Eu não sou arrogante, mas eu tô falando uma coisa que... Eu sei que eu gosto de fazer isso. Eu sei que funciona. Eu vejo o público nas minhas peças, cara. Entende? Tem sentido o que eu falo, o que eu faço, junto com meus colegas. Entende? Você não pode me discriminar porque eu também gosto de militar e de lutar por aquilo que eu acredito dentro do meu país, cara. Entendeu? Você não pode, você não tem esse direito. A utopia é um pouco isso. Eu acredito na mudança dessa porra toda o tempo todo. Né? Acredito que o teatro que a gente faz, que a dança que vocês fazem, né? Acredito que esse tipo de processo que a gente desenvolve dentro dos nossos casulos, entendeu? Eles são de extrema vitalidade. Né? Eles são para mudar o mundo, entende? A gente é capaz de mudar o mundo. Tenho certeza, cara. Certeza.